Vamos falar de um material que está literalmente mudando o jeito que a gente constrói tudo, de infraestrutura até o setor de energia. É uma tecnologia que foi pensada para aguentar o tranco onde materiais mais tradicionais, tipo o aço, simplesmente não dão conta. Eles acabam se desgastando e falhando. Agora, imagina só a cena. Um ambiente super agressivo, sabe, com chuva, raios, maresia e uma estrutura ali intacta, ano após ano. Pensa na possibilidade de construir com um material que basicamente ignora a corrosão, o tempo e os elementos mais extremos que a natureza pode jogar contra ele. Isso não é coisa de filme, não. Então, a verdade é que esse material já está por aí, já é uma realidade. Mas aí fica a pergunta, né? O que é exatamente essa maravilha? E como é que ela é feita? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender como tudo isso é possível, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender a ideia central por trás dessa inovação. O que são os materiais compósitos? Olhando assim de primeira, parece algo saído de um laboratório de ficção científica, não parece? Essa estrutura que lembra uma colmeia, prensada entre duas camadas de fibra, é o exemplo perfeito de um compósito. É super leve, mas ao mesmo tempo incrivelmente forte. Mas qual é o segredo? A definição, olha, é bem mais simples do que parece. Um compósito basicamente nasce da união de dois ou mais materiais diferentes. E o pulo do gato é o seguinte: juntos, eles criam uma coisa nova, com características muito, mas muito melhores do que as de cada um deles sozinho. É tipo 1 mais 1 dando 3. É a mais pura sinergia aplicada na engenharia. Certo. Então, do que são feitos esses materiais, afinal? A receita de um compósito, na essência, tem dois ingredientes principais, que trabalham numa sintonia perfeita. E aqui estão os nossos protagonistas, o reforço e a matriz. De um lado, a gente tem as fibras, como a fibra de vidro, que são tipo o esqueleto do material. E do outro lado, a gente tem a matriz, que geralmente é uma resina, e que funciona como o corpo que une e dá liga em tudo. E cada um tem um trabalho muito bem definido. A matriz, ou seja, a resina, tem a função de envolver, proteger as fibras e distribuir qualquer força ou impacto por toda a estrutura. Enquanto isso, o reforço, as fibras, é quem dá a resistência mecânica, a força bruta mesmo. Um não vive sem o outro, sabe? Eles são parceiros inseparáveis. Para a gente ver isso na prática e deixar de ser algo tão abstrato, vamos focar em um dos compósitos mais usados na indústria hoje em dia, o tal do PRFV. PFV é uma sigla para polímero reforçado com fibra de vidro. O nome já entrega o jogo todo, né? Ele conecta direitinho com o que a gente acabou de ver. Temos um polímero, a resina, fazendo o papel de matriz e a famosa fibra de vidro como o elemento de reforço. Simples assim. E aqui a gente vê essa união acontecendo. As camadas de fibra de vidro entram para dar a espinha dorsal, a resistência. Aí a resina vem e penetra em cada cantinho, unindo tudo, protegendo as fibras de qualquer dano e criando um bloco único, sólido e coeso. O resultado é esse aí, um compósito pronto para qualquer parada. Tá, mas como é que a gente pega esses dois ingredientes e transforma num perfil estrutural? Numa viga, por exemplo? A resposta está num processo industrial super engenhoso chamado pultrusão. Aqui a gente tem um mapa completo do processo. O nome pultrusão vem de uma palavra em inglês, pull, que significa puxar. E é exatamente isso que acontece. As fibras são puxadas de forma contínua por uma linha de produção toda automatizada. Vamos acompanhar a jornada? Primeiro, as fibras de vidro são puxadas e passam por um banho de resina, ficando completamente encharcadas. Logo depois, elas são guiadas por um pré-molde que já começa a dar o formato. Aí vem a parte crucial. O material entra num molde de aço super quente e lá dentro a resina endurece, um processo que a gente chama de cura, e trava o perfil no formato final. Um sistema de tração continua puxando o perfil, que agora já está rígido, e lá no final da linha, uma serra corta tudo no comprimento certinho. É um processo contínuo e com uma precisão incrível. Ok, o processo é bem legal, mas por que ter todo esse trabalho? O que ele tem de tão melhor assim em comparação com materiais que a gente já conhece, como o aço? Olha, acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? O contraste aqui é chocante. À esquerda, o perfil de PRFV, novinho em folha. À direita, o de aço, completamente destruído pela ferrugem. Essa talvez seja a vantagem mais óbvia e imediata de todas. Mas a lista de vantagens vai muito além. Além de não enferrujar, o que já é sensacional, o PRV é super durável, o que significa quase nada de manutenção.
Ele também é bem mais leve que o aço, o que deixa a instalação muito mais fácil e barata. E tem mais, ele é um isolante elétrico natural, o que é fundamental em muitas situações, e não de forma com calor ou frio, mantendo sempre as suas dimensões. Contando os pontos positivos, é claro que as aplicações são inúmeras. Na infraestrutura, ele aparece em passarelas leves e que duram uma vida. No setor de energia, a característica de ser isolante é perfeita para suportes e subestações. E em ambientes como plataformas marítimas ou estações de tratamento de esgoto, onde o aço seria detonado pela corrosão, ele se torna a escolha mais inteligente. Quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que não estamos falando só de mais um material alternativo. Na verdade, estamos olhando para um novo padrão para o futuro da construção. Então vamos resumir o que torna o PRFV tão especial. Ele foi criado sob medida para ambientes agressivos. O processo de fabricação garante um controle dimensional super preciso. Ele pode ser customizado para cada projeto específico e, talvez o mais importante de tudo, seu desempenho excelente a longo prazo e sua vida útil gigantesca o tornam uma solução mais sustentável, porque reduz a necessidade de trocas e o desperdício de recursos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Quando olhamos para o futuro, com a possibilidade real de criar obras que não só duram mais, mas que são muito mais seguras e resilientes, a pergunta que fica no ar é: que novos horizontes a gente poderia alcançar na construção? O que seria possível construir com essa tecnologia em mãos?